Glória a Deus. Vamos dar mais uma sessão de espancamento. Amém? De verdades amargas, mas que vai nos amadurecer. Irmãos, antes da gente começar a pregar a palavra de Deus, eu quero apresentar mais dois visitantes que chegou aqui, irmãos, está nos presenteando nessa noite, amém? O nosso amigo Edielson está aqui e o Isaías, amém? Nome de profeta. Portal 2, como é que nós vamos receber os visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Isaías e Edielson, fiquem à vontade, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, amém? Eclesiastes, capítulo de número 9, hoje é o encerramento deste trabalho, alcançando o auge da maturidade em Eclesiastes. Caiu um papel aí, Caio, você pega para mim, por favor. Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler o verso de número 2 apenas. Amém, igreja? Esse aqui vai ser o ponto de partida para mais uma noite de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Eclesiastes capítulo 2, capítulo 9, versículo 2. Amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Diz assim: tudo, exatamente tudo, sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como também ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Amém? Pode se assentar aí, glorificando a Jesus. Davi, você pode colocar aquela introdução para nós? Embora nós já passamos 2 vezes a introdução, irmão, mas nós vamos dar mais uma pincelada, tá bom? Para que a gente possa relembrar aquilo que a gente já falou. Nós estamos diante de um texto de um livro muito, mas muito complexo, amém? Por isso que requer um estudo mais minucioso de cada versículo, de cada passagem. Como eu disse para os irmãos, não tem como eu trazer em 3 domingos os 12 capítulos completos aqui. Eu ia cansar vocês e ao invés de você absorver o mínimo, vocês não iam absorver nada. Diz a ciência que o ser humano ele só está apto a escutar 45 minutos. 40 a 45 minutos. Quando passa desse tempo, irmão, já começa a se tornar enfadonho, já começa a dar aquela agonia, você quer levantar, quer tomar uma água, quer andar para poder descansar um pouco, amém? Para poder mudar a posição. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo de número 9, 10, 11 e 12. Nós vamos estudar hoje, tá bom? A introdução eu quero que toda a igreja leia para mim, vamos lá? Aqui, ó, preste atenção toda a igreja, a introdução, 1, 2, 3. A maioria, irmãos, a maioria dos historiadores acredita que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes quando já estava velho e cheio de experiências da vida. Além de ser muito rico, Salomão foi um dos homens mais sábios do planeta, em toda a história. Ficando somente atrás de quem? Ficando atrás de quem? Jesus. Irmãos, eu quero que vocês participem, tá bom? Presta atenção aqui, Salomão chega uma época da sua vida que diz para si mesmo: tudo que eu desejei, as minhas mãos conquistaram, absolutamente tudo. Eu quero que você imagine aí, tudo aquilo que você tem vontade de comprar e o seu dinheiro não alcança, Salomão conseguiu comprar. Embora contenha algumas verdades amargas em seu conteúdo, o livro de Eclesiastes quer destacar a importância de buscar significado e propósito nas coisas da vida somente em Deus, ao invés de buscar significado em coisas materiais e mundanas, em coisas dessa vida.
Às vezes, irmãos, a gente se depara com muitos porquês na vida. Porquê disso, porquê daquilo outro. Porquê eu nasci nesse lar, porquê que eu tomei esse rumo na minha vida. A gente não fica com essas indagações? Super normal, irmão. Isso é coisa do ser humano. E essas respostas, quando você não encontra na Bíblia Sagrada, você precisa descansar em Deus Todo-Poderoso. Por isso que Eclesiastes, preste atenção aqui, ó. Por isso que Eclesiastes gira em torno de um tema único e central. Qual que é o tema único e central de Eclesiastes? Tudo é vaidade. Vamos lá? Tudo é vaidade. Mais uma vez. Salomão começa o livro de Eclesiastes. Olha só, irmãos, que interessante. Começa o livro de Eclesiastes falando 5 vezes a palavra tema do livro. E ele diz lá, Eclesiastes, capítulo 1, verso de número 2. Toda a igreja, vamos lá? Capítulo 1, verso 2. 1, 2, 3. Cinco vezes, irmãos, ele cita a palavra vaidade já no começo do livro. E quando eu era novo convertido, e muitos de vocês que aqui estão devem ter aprendido dessa forma, quando a gente fala de vaidade, a gente pensa o quê? O uso de brinco, batom, maquiagem, unha pintada, mas não tem nada a ver. Quando Eclesiastes está falando de vaidade, está aí alguns significados que a palavra hebraica usa para a palavra vaidade. Olha só, algo inútil, algo vazio, algo provisório, sem sentido, um sopro do ar, um vapor. Vaidade significa também correr atrás do vento, é tentar pegar o vento. A palavra vaidade indica uma bolha de sabão que rapidamente deixa de existir, ou seja, a bolinha de sabão daquelas épocas de criança. Você faz ela e no estralar de dedos, num toque sutil que você dá naquela bolinha de sabão, ela explode, ela deixa de existir. É assim que Salomão quer comparar as coisas dessa vida com a palavra vaidade, que é algo que passa rapidamente. É algo que passa de forma tão rápida que a gente nem percebe. A gente tem uma ansiedade muito grande de conquistar as coisas. E quando conquista aquilo ali, irmãos, já não é mais algo que nos alegra no nosso dia a dia. Porque nós já vamos enjoando. E aí, a partir daquilo ali, tem que vir uma coisa nova. Você compra um carro 2005, você fica super feliz. Porque você não tinha um carro, e agora você tem um carro 2005. Só que o tempo vai passando, você vai vendo que a tecnologia vai avançando. E você já não quer mais um carro 2005, você quer um carro 2010, 2015, 2020, até almejar e desejar um carro 0 quilômetro. Isso é coisa do ser humano. E a isso aí Salomão atribui a palavra vaidade, que é algo passageiro. A palavra vaidade aparece no livro de Eclesiastes mais de 35 vezes. Será que Salomão, irmão, ele queria nos ensinar através deste livro, dessa palavra? Muito. Diante de verdades tão amargas, contidas em Eclesiastes, quando colocamos em prática, amadurecemos, crescemos e melhoramos em todas as áreas da nossa vida. É como eu disse para vocês, o livro de Eclesiastes é um livro amargo, porque contém neste livro aqui verdades que a gente não quer ouvir na vida. Mas só que quando a gente ouve essas verdades e coloca em prática, a nossa vida, irmãos, melhora. A nossa vida dá um salto. Nós melhoramos, aperfeiçoamos como pessoas em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. E esse é o desejo de Deus, de aperfeiçoar eu e aperfeiçoar você, para que um dia nós possamos morar na glória. Agora, o que é maturidade, pastor? A palavra maturidade quer dizer completamente desenvolvido. A palavra era usada para descrever frutas que estavam maduras e prontas
para serem colhidas. É aqui que nós chegamos no auge da palavra maturidade, que é uma referência a uma fruta que está num pé de árvore, está no ponto de comer. É um cacho de banana lá que está no ponto de você tirar de lá e fazer uma bela vitamina, para quem gosta. É você pegar um abacate maduro, irmãos, e comer aquilo ali amassado, com açúcar e leite em pó, não tem coisa melhor. Uma delícia. A palavra era usada para descrever frutas que estavam maduras. Com o tempo, o conceito de maturidade se expandiu para incluir a ideia de desenvolvimento pessoal e emocional. Agora nós vamos olhar aqui, irmãos, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, até o capítulo de número 12, tá? Não vai ser versículo por versículo. Como eu digo, é impossível a gente decorrer tanto por um livro desse aqui, irmãos, sem esquecer alguma coisa. Então eu quero deixar para vocês aqui o mínimo. O mínimo vai ser o suficiente para a gente aprender. E o que é interessante, irmãos, eu estava lendo esse livro aqui, eu estava lendo esses capítulos 9, 10, 11, 12 agora pela tarde, e eu encontrei pelo menos 18 referências, 18 tópicos. Eu falei, é muita coisa, não dá. Então, eu diminuí de 18 para 8 apenas, tá bom? Então, 8 tópicos a gente vai aprender nessa noite, e eu creio que nós vamos sair daqui um pouco mais sabedor da palavra do Senhor. O primeiro tópico, irmãos, está aqui no capítulo 9 ainda, a Gabi vai colocar para nós, no versículo 2 e o versículo de número 3, amém? Capítulo 9, versículo 2 e versículo 3. Primeira coisa, o fim de todos nós é o mesmo, a morte. O fim do pobre e do rico, o fim do crente e do não crente, o fim do mal e do bom, o fim daquele que faz o bem e que faz o mal, é o mesmo, é a morte. Capítulo 9, versículo 2 e 3, vamos lá? Toda a igreja participando, 1, 2, 3. Detalhe, irmãos, aqui, ó, como ao que sacrifica e ao que não sacrifica, aqui é uma referência a crente. Amém? Versículo 3, coloca para nós. 1, 2, 3, toda a igreja. Amém? Que a todos sucede o mesmo. A mesma coisa vai acontecer comigo e com aquele que está lá fora. O que Salomão, irmão, está nos ensinando aqui através dessa palavra? É que às vezes a gente se depara com situações e com pessoas soberbas ao extremo. E elas mal param para pensar que o final delas vai ser o mesmo daquele que está sendo humilhado. Então, irmão, não tem bom perante a morte. Não tem valente perante a morte. Não tem super-homem perante a morte. O final de todos nós vai ser o mesmo. Não tem para onde a gente correr. Não adianta, irmãos. Às vezes a gente vê situações, eu trabalho em empresa, que às vezes a gente vê pessoas brigando, criando picuinhas por coisas minúsculas, por coisas pequenas, por coisas tão banais, por coisas tão insignificantes, que a gente olha assim e pensa, meu Deus, será que é necessário tudo isso? Será que precisa de tudo isso? Coisas tão minúsculas, coisas tão insignificantes, que às vezes a gente está de fora, fica pensando, será que vale a pena agir dessa forma? Quando a gente olha para o Eclesiastes, a gente vê uma realidade nua e crua. Todos terão o mesmo fim. Todos terão o mesmo ponto final. Não tem bom, não tem melhor, não tem super-homem. Embora eu seja pastor,
mas eu estou no mesmo nível de cada um de vocês perante Deus. Embora aqui temos obreiros e obreiras, mas todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Diante de Deus não tem grande, não tem pequeno, não tem bom, não tem feio, não tem bonito. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Não tem melhor e não tem pior. Então, irmãos, o que Salomão está querendo dizer para nós aqui, no versículo 2 e 3, é que o final de todos nós vai ser o mesmo. Nós vamos para o mesmo lugar. Ainda no capítulo 9, verso 10. Coloca para nós, Gabi. Capítulo 9, versículo 10. Segunda coisa, aproveitar muito bem as oportunidades que a vida nos dá. Porque, irmãos, eu confesso para vocês que às vezes a gente fica sentado e parado no tempo, esperando as coisas acontecer, e perdemos a melhor parte da nossa vida. Perdemos as melhores oportunidades da vida, porque estamos esperando outras coisas chegar. Quando na verdade, irmãos, a gente precisa ser inteligente o suficiente para enxergar que aquilo que já está nas nossas mãos é o suficiente que Deus nos deu para que a gente possa ser feliz. Talvez não é o que você queria, mas foi o que Deus preparou. Capítulo 9, versículo 10. Toda a igreja num lindo coral. 1, 2, 3. Fácil. Porque na sepultura, para onde tu vais, não. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Salomão está dizendo para nós precisamos aproveitar as melhores oportunidades que a vida nos dá. Não é ficar esperando por coisas que ainda vai vir. Se vai vir, irmãos, descansemos em Deus e está tudo certo. Mas aquilo que já está na nossa mão, a gente precisa desfrutar da melhor maneira possível. Porque, irmãos, as oportunidades que Deus dá para nós é para aproveitar agora, hoje. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Como eu disse, irmãos, no domingo passado, às vezes a minha esposa pega no meu pé, porque eu compro uma roupa e já quero usar no mesmo dia. É lógico. Eu não vou esperar a ocasião especial para usar uma peça de roupa, porque eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu nem sei se semana que vem eu vou estar vivo. Eu vou guardar isso aqui para usar no congresso. Vou guardar isso aqui para usar no aniversário, para usar no casamento. Vou nada, vou usar hoje mesmo. Vou usar agora, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Irmão, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, olha para mim. Esses dias o meu vizinho me procurou. Ele está afastado do evangelho já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E ele, irmãos, praticamente foi um pai na fé para mim. Porque eu já devo ter dito isso aqui, quando eu era novo convertido, a minha sede de Deus era tão grande, que eu colocava em frente da minha casa, eu colocava a mesa, colocava uma cadeira e colocava uma garrafa de água. E a Bíblia ficava na frente de casa, irmão. Passando o carro para lá e para cá, moto para lá e para cá, as pessoas passavam para lá e para cá. Tinha gente na rua que me chamava de louco, porque eu só sabia ler a Bíblia. Rapaz, você vai ficar louco de tanto que você lê a Bíblia. Você vai ficar maluco. E eu sentava, irmãos, ali em frente da minha casa, com essa mesa, com essa cadeira, e ficava lendo a Bíblia por horas e horas. E quem encostava perto de mim para me ensinar algumas coisas? O meu vizinho, o Marcos. Está há mais de 20 anos afastado do Evangelho. Percebe, irmãos, o que é interessante? Ele mesmo afastado do Evangelho, ele me ensinava as coisas de Deus. Mesmo afastado do Evangelho, ele colocava para mim aquilo que eu precisava de alimento. E foi tão bom aqueles momentos, irmãos, que até hoje eu guardo os ensinamentos que ele deu para mim. Desde quando eu me converti, desde quando eu me reconciliei com Jesus. Isso já tem mais de 20 anos. E o Marcos esses dias me procurou. Eu achei até estranho que ele estava me chamando no portão. Ele me viu na calçada, eu estava na calçada ali, tinha acabado de chegar da feira, e fiquei um pouco ali em frente de casa, desci para casa. Ele me viu de lá e desceu. Só que quando ele desceu, eu não estava mais. Aí ele me chamou no portão, achei estranho.
E o Marcos, ele de vez em quando tem umas recaídas, ele bebe, ele fuma, ele usa uns entorpecentes. E ele me chamou, eu achei até estranho. Falei, rapaz, eu queria conversar com você, vem aqui. E eu considero muito ele como se fosse um paizão na fé. E ele falou assim, eu queria te falar uma coisa, eu estou me despedindo. Aí eu pensei comigo, ele deve estar indo embora, né? Ele está indo se mudar. Eu falei, estou me despedindo das pessoas que eu mais admiro, que eu mais amo, que eu mais gosto. E eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, Alex. Porque eu vi você menino, vi você aí, né, nesse mundo perdido. De repente você se converteu, hoje tem uma família, tem um emprego, é pastor. E eu quero dizer para você o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro. Tá começando a conversar ali. Mas aí eu perguntei, por quê? Você vai se mudar? Eu falei, não, é que eu fui diagnosticado com um câncer. O médico me diagnosticou com um câncer e eu estou fazendo o melhor que eu posso, enquanto eu estou com vida, para poder, se daqui uns dias, eu não sei, alguns meses, algumas semanas, alguns anos, eu falecer em paz, com meu coração tranquilo. Eu dei um pulo, irmão. Eu fiquei assustado com aquela história. Eu falei assim, não, mas espera aí, Marcão. Não é assim, né? Tem uma esperança. Eu falei, não, eu não estou preocupado com isso. Eu só quero dizer para as pessoas o quanto eu amo ela, enquanto eu estou aqui em vida. E aquilo ali, irmãos, foi como uma facada no meu coração. Que eu fiquei pensando, às vezes a gente perde tempo com coisas tão banais. E perde a oportunidade de aproveitar as pessoas da vida que a gente tem ao nosso lado. Perde a oportunidade de aproveitar as chances que a vida vai nos dando. Olha só o que Salomão está escrevendo lá, ó. Quando te vier alguma coisa para fazer a sua mão, faça conforme as tuas forças. Faça bem feito. Faça com um tempero melhor que você tiver. Faça com o ímpeto da sua alma, sabendo que talvez você não vai mais ver essa pessoa. Se for para dar um abraço, dê um abraço bem feito, bem dado. Se for para dar um aperto de mão, se for para aproveitar aquele final de semana em família, numa praia, numa viagem, aproveita da melhor maneira que você puder. Porque Salomão está dizendo para nós, amanhã ou depois, nós não estaremos mais aqui. Nós vamos se encontrar com Deus ou teremos um castigo eterno. Aí vai depender de mim e de você, o quanto nós apresentamos nessa vida. É isso que Salomão está dizendo para nós, irmãos. Que nós devemos aproveitar da melhor maneira possível as chances da vida. Porque amanhã talvez nem exista um amanhã para nós. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu tenho a morte com a maior naturalidade da vida. Não tenho crise quando se fala da morte. Não tenho crise alguma quando se fala da morte. Porque a gente precisa aproveitar as chances que a vida tem nos dado. Você recebe isso para a sua vida? Amém? Terceira coisa, irmãos, que a gente aprende aqui, está ainda no capítulo de número 9, versículo de número 11. Coloca para nós. Capítulo 9, versículo 11. Isso aqui, irmãos, é doloroso. Capítulo 9, versículo 11. Toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. O tempo e a sorte pertencem a... Irmãos, isso aqui é tão doloroso, porque quando a gente olha para a lógica desse versículo, a gente vê que tem alguma coisa errada. Só que na prática, isso aqui a gente está vendo na teoria. Capítulo 9, versículo 11. Voltei-me, isso aqui é Salomão falando. Eu voltei-me e vi debaixo de sol, que não é dos ligeiros a carreira. Na minha tradução, irmãos, olha só o que está dizendo, ó. Observei novamente, vi que nem sempre os mais rápidos vencem as corridas, que nem sempre são os mais fortes que vencem a luta. Quem aqui já viu, irmãos, pessoas grandes, mas muito grandes, pessoas baixinhas,
numa luta corporal, quem é que ganha? O baixinho. Não tem uma coisa incorreta nessa história? Tem. Só que às vezes isso acontece. Às vezes o cara treina demais e perde na primeira oportunidade. Olha só o que ele diz na parte A. Vi que nem sempre os mais rápidos vencem as corridas. Nem sempre aquele que se prepara tanto, irmãos, talvez mais do que o outro, ele vence. A gente vai fazer mais de uma vez essa comparação no mundo do futebol, irmãos. Não tem como a gente fugir disso. Se você pegar Cristiano Ronaldo e Messi, você vai ver a lógica do negócio. Messi parece que já nasceu com aquele dom. Parece que já é natural para ele. E o Cristiano Ronaldo, ele treina demais para poder chegar no mesmo patamar. Chegou em algumas situações? Chegou. Só que o Messi, irmão, está disparado na frente. Para mim, né? Tem pessoas que preferem o Cristiano Ronaldo. Estou dando um exemplo de coisas da vida. Um cara que treina muito, conquistou muita coisa na vida, só que nem tanto quanto o outro, que não treina praticamente nada. Você não vê ele se desgastando. Você não vê ele se desgastando em treino. Agora, quando você olha para o Cristiano Ronaldo, você vê um cara totalmente focado. Agora, vamos trazer isso, por exemplo, da vida para outros setores. O cara que estuda demais, vai para uma faculdade federal e, às vezes, o cara que não estuda nada, ele acaba passando. Às vezes, só no chute. Quem aqui já viu história assim? Eu já vi história assim, de pessoas passar para escrivão de polícia. Ela vai para um concurso com várias outras pessoas muito bem treinadas, muito bem preparadas, e ela passa no concurso para escrivão de polícia. Não tem como, irmãos, explicar isso. Às vezes você se prepara muito para aquela oportunidade e aquela oportunidade não chega. E às vezes você não se prepara nada e a oportunidade cai no seu colo. Tem como você entender isso? Você lembra de Salomão? Salomão não, Saul. Saul, irmãos, é um tipo de homem que eu costumo usar como exemplo. Que ele sai de casa procurando as jumentas do pai. E ele volta para casa como rei de Israel. Então, irmãos, o que Salomão está querendo dizer nesse versículo é que nem sempre um preparo de forma desgastante de uma pessoa vai fazer ela chegar em primeiro lugar. Porque às vezes, irmãos, basta para nós estar no lugar certo e na hora certa, para que Deus possa abençoar e para que a oportunidade possa chegar na nossa vida. É injusto isso? É, mas acontece. Às vezes você estando no lugar certo, na hora certa a oportunidade chega para você. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento, ligado no trono da graça, esperando a oportunidade chegar. E preparado. Na terça-feira, na regional, irmão, foi muito interessante. Pastor Márcio Bárbara dificilmente pega um obreiro do campo para pregar. Ele sempre coloca um pastor, coloca uma pessoa assim que está mais do lado dele. Do nada ele coloca o presbítero do Terval para pregar, do nada. E agora se imagine só se esse homem não está preparado. A oportunidade caiu no colo e aí ele fica todo perdido. Não tenho palavra, não sei o que falar, não sei o que pregar. Não, irmão, a oportunidade tem que estar, nós temos que estar preparados para que a oportunidade chegue na nossa vida. Ainda que nós não venhamos ser o primeiro, mas eu estou preparado para o que der e vier, porque se Deus abrir essa porta, eu sou o primeiro a entrar por ela e glorificar o nome dele. Parece injusto isso, pastor? Parece, é injusto, mas é a realidade da vida. Às vezes o cara que não se prepara nada, ele consegue, e o que se prepara muito não consegue. Pulando para o próximo, capítulo 10 agora, versículo de número 16 e 17. Capítulo 10, versículo 16 e 17. Essa tradução é um pouco complicada, mas nós vamos fazer você entender, tá bom? Eclesiastes, capítulo 10, verso 16. Toda a igreja, 1, 2, 3. Amém? Versículo de número 17, para dar mais um nó na sua cabeça. 1, 2, 3.
Gabi, volta no verso 16. Irmãos, deu um nó na sua cabeça, você não entendeu nada, né? Fala a verdade. Seja sincero. Essa revista e corrigida, irmãos, é complicada. Por isso que quando você for ler a Bíblia, pegue uma tradução mais simples. Uma nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia viva, você vai entender melhor. Ai de ti, ó terra, cujo rei é como? Cujo rei é como? Irmãos, aqui está dizendo uma liderança, tá? Ai de ti, ó terra, ai de ti, ó povos, cujo rei de vocês, liderança de vocês, é como criança. Essa palavra criança aí, irmãos, ela aponta para alguém que não tem opinião própria, que não tem o poder de decisão própria, que não sabe tomar as decisões, que sempre vai depender de outro e de outras para poder tomar decisões na sua vida. Isso aqui, irmãos, a gente leva para dentro de um lar. Vamos entrar dentro de um lar, que a gente se depara com mais frequência aqui, né? Problemas dentro do casamento. Eles surgem porque, em algumas situações, irmãos, é porque vêm opiniões de fora, opiniões externas. E aí, irmãos, quem não tem opinião própria, acaba acatando. E quando você acata opiniões alheias que vêm de fora para dentro do seu casamento, você está estragando, você está danificando o seu casamento. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos, é que a pessoa criança, o rei ali, o líder é criança, não tem o poder de tomar as decisões por si só. Todas as pessoas dão opiniões na vida dela. Já viu, irmãos, aquelas pessoas que não têm opinião própria, que tudo que ela vai fazer, se não for por opinião dos outros, ela não faz. E aí a sua vida vai se estragando, porque ela ouve opinião de A, B, C, D, e não consegue viver a sua vida. E o que Salomão aqui repreende é a pessoa que não tem opinião própria. Quando ele vai dizer no verso 17, ele diz assim, ó: mas o povo que tem um rei, que tem opinião própria, que é maduro, que não é criança, esse povo prospera, esse povo cresce, esse povo amadurece na presença do Senhor. Fazendo uma analogia para dentro do casamento, é a pessoa que vai absorvendo tudo. Já viu, irmãos, aquele negócio da mãe, é o pai, é o sobrinho, é a irmã, é o tio, é o primo, todo mundo quer opinar no casamento. O que está certo, o que está errado, o que não está correto, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer desse jeito. Não! Quem tem que tomar essas decisões é o casal. Quem tem que tomar essas decisões é os cônjuges. Nem mesmo os filhos podem intervir em algumas situações. Porque quando a gente vai absorvendo, irmãos, aquilo que vem de fora, as pessoas vão estragando a nossa relação, vai deteriorando a nossa relação. E é aqui, irmãos, que Salomão nos repreende, nos chamando de criança, nos chamando de bebês, porque uma criança não tem opinião própria, ou pelo menos não deveria ter. Uma criança de 2, de 4, de 5, 6 anos, não pode ter opinião própria. Não pode, ou pelo menos não deveria. Embora tenha alguns pais que deixam o filho fazer o que quer, né? Mas aqui, irmão, Salomão está comparando o líder da casa como se fosse uma criança, que não tem opinião própria, que não tem o poder de decisão. E isso, irmão, é ruim para uma relação. Eu estou dando um exemplo de um casamento. Agora tenta isolar isso para a sua vida. E aí você quer fazer uma faculdade. Aí vem alguém de fora e fala assim, ó, faz de enfermagem. Aí vem o outro e fala, não, eu vejo você mais com cara de advogado. Aí vem o outro e fala, não, eu vejo mais você com cara de engenheiro. E aí vai recebendo a opinião de todo mundo. E as pessoas querem saber de uma coisa, não vou fazer nada, só de raiva. Por quê? Porque foi se enchendo de tantas opiniões. E Salomão está repreendendo a gente aqui de forma veemente. Não seja como criança. Tenha as suas opiniões próprias. Porque quando você tem personalidade, você tem opinião própria, Deus nos céus, Ele brada e te abençoa. Diz o livro do Senhor, o livro sagrado em Jó, dizendo assim, ó,
desejando tu algum negócio, seja firme nos seus propósitos, e a luz do Senhor vai brilhar nos seus caminhos, no meio da sua família, no meio da sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó, tenha opinião própria, viu? Diga para ele com força, vai. Tenha opinião própria, viu? Não deixa ninguém se intrometer na sua vida não, viu? Diga para ele. Não deixa ninguém se intrometer no seu casamento não, diga para ele. Tópico de número 5. Agora nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, Gabi, versículo de número 1 e 2. Essa aqui é uma passagem bem conhecida de todos nós. Capítulo 11, versículo 1 e 2. Toda a igreja, 1, 2, 3. Mais alto. Amém? Versículo 2, toda a igreja, 1, 2, 3. Lança o teu pão sobre. Lança o teu pão sobre. Olha só como está a minha tradução, irmão. Por isso que você precisa ler numa tradução mais fácil, para você entender. Versículo 1 do capítulo 11, Gabi, coloca para nós. Ali está, ó. Lança o teu pão sobre as águas. Na minha tradução está aqui, ó. Seja generoso. Você sabe o que Salomão está dizendo aqui, irmão? Que você precisa aprender a abençoar. Você precisa aprender a servir. Você precisa aprender a dar, entregar, abrir as mãos, para que depois de muitos dias, o bem que você fez a alguém possa voltar para você. Já viu aquele negócio, irmãos, da gente ficar cobrando das pessoas aquilo que a gente não dá? A gente cobra das pessoas educação e a gente é mal educado. A gente cobra das pessoas sinceridade na amizade e a gente é mau caráter na amizade. A gente cobra das pessoas bondade e a gente é maldoso. A gente cobra das pessoas integridade e a gente é fofoqueiro. A gente cobra das pessoas, ninguém me visita, ninguém ora por mim, ninguém me manda mensagem, ninguém vem me ver. E aí eu pergunto, quantas pessoas você visitou, orou e mandou mensagem quando você estava bem, estava por cima? Esses dias atrás, irmãos, eu me deparei com uma pessoa falando, né, perto de mim, lá no Munhoz. Ninguém me visita, ninguém me abraça, ninguém me beija, ninguém faz isso, ninguém isso. Mas quando você estava bem, quando você estava de pé, quando você estava por cima, quantas pessoas você visitou? Quantas pessoas você mandou mensagem? Quantas pessoas você orou? Quantas pessoas você foi visitar? Ela falou, ninguém. Falei, então pronto. Você não tem nem que cobrar das pessoas o que você não dá. É igual o altar. Eu estou falando do altar aqui, não estou falando disso aqui, tá? Móvel. Quando eu falo do altar, é a presença de Deus. A pessoa vem para um culto e não entrega nada. E vai receber o quê? A pessoa não entrega nada durante a semana. Não faz um jejum. Não faz uma comunhão com Deus. Não ora. Não lê um versículo, não lê um capítulo, não lê um texto da palavra do Senhor. E aí quer cobrar o quê de Deus? Deus não vai te dar nada. Porque Deus, irmãos, Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. Quando nós buscamos a Deus, Deus automaticamente nos abençoa. Quando nós buscamos ao Senhor, automaticamente Deus entrega. Deus dá para nós. É automático, irmãos. Os céus funcionam desse jeito. E aqui na terra eu creio que não é diferente. Você não dá para as pessoas e quer exigir o que das pessoas? Você não abençoa ninguém. Irmão, quando a gente está bem aqui, o que a gente faz pelo outro? Quando Deus nos abençoa com um pouquinho a mais, o que é que você faz quando você recebe um pouquinho a mais? Você estoca até acabar ou você pega e reparte com aquele que não tem?
Então, irmão, Salomão está dizendo aqui, ó, a triste realidade de quem quer receber aquilo que não entrega. Olha só o que está dizendo o versículo 2. Coloca para nós, Gabi. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso aqui é a lei da semeadura. Se você semear, você pode ter certeza que ainda que o homem não reconheça, ainda que o homem não retribua e não te diga obrigado, você pode ter certeza que os céus lá em cima, ele vai te abençoar pelo bem que você tem feito. É a lei da semeadura. Não tem como fugir dessa realidade. Sexta coisa, irmãos. Sexta coisa. Nós vamos aprender aqui com Salomão. Está no capítulo 12. Capítulo 12. Versículo de número 1. E aqui a gente encerra. Falta 2, tá? Capítulo 12, versículo de número 1. Leia para nós aí. Esse versículo eternizou. Versículo de número 1 do capítulo 12. Toda a igreja. 1, 2, 3. Irmãos, aqui nós chegamos num ponto em que eu confesso para vocês, é o meu maior medo. Eu disse para vocês, sempre digo, o medo da morte, irmãos, não me apavora, mas o medo da velhice é o que me causa preocupação. Por quê? Pela maneira como tem sido tratado o povo idoso aí fora. Eu trabalho em empresa de transporte público e eu sei muito bem o que eu estou falando. Quando um idoso sobe no ônibus, irmão, ele precisa se humilhar para pedir um lugar. Uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Uma pessoa que está ali, irmãos, no fim da sua vida, já pagou tanto preço na vida. E aí quando sobe, as pessoas fingem que está dormindo num banco de ônibus para não ceder o lugar. Quem aqui já viu isso? Quem aqui, eu vou mais além, quem aqui já fez isso? Quem aqui fingiu que estava dormindo quando subiu a minha mãe lá, de quase 70 anos de idade? Então, irmãos, para mim, é o povo que precisa de maior cuidado e carinho na sociedade. É o povo que precisa de maior atenção, de maior zelo. Eu estava vendo há poucos dias atrás, famosos, pessoas que têm muito dinheiro, que abandonou seus pais em asilo, que abandonou seus pais em lugares para que outros venham cuidar. Eles só passam lá, deixam o dinheiro e vão embora. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, em que ponto nós vamos chegar? Como é que vai estar a nossa sociedade daqui a uns anos se a gente continuar dessa maneira? Desvalorizando aqueles que já pagou um alto preço por mim e por você. E Salomão, irmãos, ele é bem veemente naquilo que ele está falando. Nós precisamos aproveitar a nossa vida enquanto somos jovens, enquanto estamos aqui com saúde. Por quê? Vai chegar dias na nossa vida em que nós não vamos ter mais contentamento, em que nós não vamos ter mais alegria de viver. Por quê? Por causa da velhice, por causa da tal da velhice. Versículo de número 2, leia para mim, toda a igreja, 1, 2, 3. Mais uma vez, toda a igreja, mais uma vez, toda a igreja, 1, 2, 3. Você sabe o que Salomão está falando aqui, irmão? Antes que se escureçam os sols, ele está falando da visão. Antes que você perca a visão, coloca o versículo 3. Versículo 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Guardas da casa, ele está falando das mãos, ele está falando dos braços, que antes aguentava levantar um saco de cimento, antes aguentava levantar, irmãos, uma cesta básica do chão, e agora?
Agora chegou o tempo em que ele não consegue mais. Tem que pedir ajuda. Continua o versículo. Antes que se curvarem os homens fortes, isso aqui fala das pernas, da firmeza das pernas, e cessarem os moedores, porque já são poucos. Você sabe o que Salomão está falando aí? Está falando dos dentes. Antes que você perca os dentes da boca, antes que comece a cair os dentes da sua boca, aproveite a sua vida. É isso que Salomão está falando. Ele está falando de um tempo que vai chegar para nós, que nós não vamos ter ânimo para nada. Não vamos ter vontade de nada. Já viu, irmãos, aquelas pessoas? Ai, estou com dor aqui. Ai, está doendo aqui. Quem é desse jeito, diga amém. Bruno, você é assim? Gilmar, você é assim, Gilmar? Caio, você é assim? Ai, está doendo aqui. Está doendo meu joelho. Está doendo minha cabeça. Está doendo meu braço. Está doendo minha cintura. Tudo dói nessa bexiga. Salomão, irmão, você está falando para nós assim, ó. Você precisa aproveitar melhor o tempo da sua vida. Porque vai chegar esse momento para mim e para você. É o único momento da vida, irmãos, em que eu fico preocupado, porque eu não sei como é que vai ser amanhã, como é que as minhas filhas vão me tratar. Como é que eu vou estar daqui 20, daqui 30, daqui 50 anos? Daqui a alguns anos, como é que vai ser a nossa vida? Se continuarmos da maneira que estamos, como a sociedade tem tratado o povo idoso, eu não sei como é que vai ser. Para a gente encerrar, irmãos. 8º tópico. Capítulo 12, verso número 9. Vamos lá? Capítulo 12, verso 9. 1, 2, 3, a igreja. Versículo 10, na minha tradução. Além de ser sábio, o pregador sabia ensinar. Além de ensinar o que sabia, ele o fazia de um modo agradável e verdadeiro. Versículo 10, Gabi. Olha lá o que está dizendo na última parte, ó. O escrito é a retidão, palavras de... Aqui, irmão, Salomão está nos impulsionando a como usar bem as nossas palavras. Quando você abre a sua boca para falar com as pessoas, o que sai daí, irmão? Quando você abre a sua boca para conversar com as pessoas, o que sai dessa fonte aí? Água doce ou sai água salgada? Sai água doce ou sai água amarga? Salomão está dizendo assim, ó, você precisa aproveitar bem os momentos que você tem de ensino para poder ensinar outras pessoas. O que nós estamos ensinando para a próxima geração? O que nós estamos ensinando para aqueles que estão à nossa volta? Você viu o que eu falei aqui, irmãos, do meu amigo, do meu companheiro lá, do meu paizão na fé, meu vizinho, afastado do evangelho, mas não deixava de pregar o evangelho para mim. Aonde é que você vê uma pessoa nessas condições, afastados, longe da presença do Senhor, sem forças para voltar, mas sempre pregando o evangelho de forma correta? E todas as palavras, irmãos, que aquele evangelista pregou para mim, elas estão fincadas no meu coração e ninguém consegue arrancar isso daqui. Todo o ensino que aquele homem colocou naquela mesa, naquelas tardes, naqueles dias, naquelas manhãs, elas ficaram fincadas dentro do meu coração até hoje e eu nunca mais esqueci. E eu volto a perguntar para você, o que é que sai daí, dessa fonte? Água doce ou água salgada? Água doce ou água amarga? Quando você fala, você coloca alguém de pé ou você desanima mais as pessoas? Quando você fala, você coloca alguém nos trilhos ou você faz com que essa pessoa se desvie cada vez mais da presença do Senhor? Esse é um desafio, irmãos, para mim e para você. Você sabe o que Tiago fala da língua? Tiago fala, o irmão do Senhor, ele escreve que a língua é um membro pequeno do corpo, mas pode causar um grande incêndio. Então, o que você fala,
o que você profere, o que você diz para o outro, irmãos, pode fazer uma diferença gigantesca na vida das pessoas. E aí eu pergunto para você novamente, dessa fonte aí está saindo água doce ou água salgada? As pessoas, quando estão perto de você, têm o prazer de te escutar ou faz de tudo para estar longe de você? Capítulo de número 12, versículo 13, é a conclusão de Salomão, irmãos. Mediante tudo que nós aprendemos aqui nesses 3 domingos, ele resume tudo nesse versículo aí, ó. E eu quero que vocês leiam para mim, vocês leiam, tá bom? Vamos lá? Capítulo 12, verso 13, toda a igreja, 1, 2, 3. De tudo que se tem ouvido, o fim é tema a Deus. Salomão está dizendo assim, ó, respeite Deus. Honre a Deus onde você chegar. Não é só na igreja, não. Não é só no meio dos seus irmãos crentes, não. É em qualquer lugar, Salomão está falando. Aonde você chegar, honre a Deus. E obedeça os seus mandamentos. Porque se você fizer isso, as demais coisas vai ser acrescentada sobre a sua vida. Você levanta as suas mãos, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus está dizendo para nós nessa noite, que depois desses 3 domingos, nós vamos amadurecer na presença dEle, nós vamos viver a sua palavra, nós vamos temê-lo onde quer que nós cheguemos, para que Deus possa ser glorificado e nós possamos se alegrar com tudo aquilo que Deus tem para nos dar e nos abençoar para a glória, para a honra e para o louvor do nome dEle. Amém, igreja? Você recebe essa palavra, você pode aplaudi-la nesta noite. Glória a Deus, bate palma e glorifica. Bate palma e engrandece o nome do Senhor. Bate palma e dá glória para Jesus.